mês de outubro eu fui muito leitora. Oi, gente, esse vídeo tá bem improvisado. É só um apanhamento geral do que aconteceu aqui no mês de outubro. Vocês sabem que eu faço no vlog e vou atualizando sempre as leituras que estão acontecendo. Isso aqui não tem o intuito de ser uma resenha específica sobre o livro. Eu tô devendo zilhões de resenhas pra vocês, zilhões, muitas. Porque resenha é algo que eu gosto de trabalhar, estudar muito. Fiz antigamente algumas, mas ultimamente não tenho tido tempo para parar e fazer uma resenha que vale a pena realmente ser feita pelo livro. Porque eu acho que para trazer informação, que a gente já tem excelentes booktubers que fazem excelentes resenhas. Para eu parar para falar de um livro especificamente, detalhadamente, eu quero trazer algo novo. Então, estou prometendo aqui, já para deixar escrito, que Ilíada e Odisseia vem aí com muita informação, com coisas que eu vi que outras pessoas ainda não trabalharam. Lógico que vai ter coisas que todo mundo já trabalhou, né? Mas enfim, então aqui não tem o intuito de ser uma resenha, tá? O intuito disso aqui é atualizar o que aconteceu de leitura esse mês. E teve muita leitura finalizada e iniciada também esse mês, iniciada e finalizada. Porque como teve o mês das crianças e do Halloween, tive duas leituras temáticas, né? Então, eu vou começar pelo das crianças, que foram leituras que todas elas eu fiz no mesmo dia. Mentira, essa aqui não foi no mesmo dia não, foi em 3 dias, eu acho. Mas as outras foram no mesmo dia e que são super fáceis e que naquele vídeo que eu falo sobre indicações de livros para crianças, eu juro que eu vou tentar pôr o card. Eu sempre esqueço. Ou pôr o link aqui embaixo. Eu falo mais sobre os livros, mas do mês das crianças, eu li Matilda, que é sobre a história de uma menina que adora ler, que tem uma família que pouco dá atenção e ela se apega muito à família que ela cultivou, que ela aprendeu a amar, que é a professora dela. E ela tenta com os seus poderes mágicos, ou talvez não tão mágicos assim, mas de verdadeira vontade, ajudar essa professora que ela adotou como parte da sua família. E esse livrinho é uma delicinha, falei sobre ele nesse outro vídeo, recomendo. E até comentei sobre que idade, ler e tal, sugestão, tá, gente? Não sou pedagoga, psicopedagoga para dizer qual idade serve, é uma sugestão baseada na minha leitura e experiência de base de vida. Ai, esse pra quem tá alfabetizado, já falei, já falei, da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. São poeminhas muito musicais que trazem uma leitura com oralidade que ajuda muito aos ouvidos e tem muita informação boa, muita informação legal. Eu li alguns para vocês nesse outro vídeo também e está lá. É um livrinho que eu vou ler e reler pro Lucas zilhões de vezes, porque é um livro para ser lido em voz alta. É um livro para ser lido em voz alta, porque a musicalidade desses poeminhas da Cecília Meirelles são fantásticos. Esse livro é super famoso, eu não sei que reedição é essa, foi publicado lá em 64, se eu não me engano, já tem bastante tempo, e é uma delícia. Continuando, ainda temático, As Fábulas de Esopo. Eu tenho a coletânea das fábulas pela Kozak Naif completa. Eu tenho essa aqui, que é uma seleção do Fúvio Testa, com ilustrações dele, e que ele separa algumas infantis, e a gente já conhece as fábulas, a maioria aqui, todo mundo já ouviu em algum momento essas fábulas de Esopo. E aí eu dei o exemplo daquela da lebre e da tartaruga, aquela famosa, conhecida da lebre e da tartaruga, que é muito boa e que todo mundo já trabalhou em algum momento da sua infância. É isso. Então foi mais uma leiturinha temática. Seguindo na leitura temática das crianças, esse livro. Obrigatório, por favor, todos parem para ler. É O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, do Charlie Mackesy, acho que é assim que fala. A minha única crítica a esse livro é a letra, porque eu acho que não é uma letra fácil, mas é um livro para 0 a mais de 100 anos.
Tem a Thaís, eu vou tentar deixar o canal dela aqui se eu não esquecer. Ela leu esse livro depois que eu recomendei, e eu li por recomendação de uma amiga minha, Fernanda. E ela leu, ela ficou apaixonada. E ela até comentou, eu acho que eu vi a Trindade do Espírito Santo aqui sendo representada. Talvez tenha. São 4 personagens, então, e são bem diferentes. Não são personagens que têm a mesma matéria, sabe? Então eu não consegui ver isso. Mas a interpretação aqui é tão ampla que eu acho que cabe. E é uma história muito linda. É um livro que eu já li e reli zilhões de vezes. E eu choro. É sobre amor, amizade, bondade e respeitar e entender o outro. Bem, aí seguindo a leitura temática, eu li meu primeiro Henry James. Henry James foi um autor muito do período vitoriano. Ele escreveu algumas histórias com protagonistas femininas com a densidade psicológicas muito densas. E essa é uma dessas histórias. Esse livro me surpreendeu. Ele é um livro de terror, tá? Mas é um terror muito mais psicológico do que um simples livro de fantasma, sabe? Ele trouxe questionamentos pra mim muito interessantes, só pra gente entender um pouquinho a história. Aqui a gente vai conhecer um narrador contando a história de um narrador que conta a história de um outro narrador. Porque a gente vai ter aquela velha reunião perto do Natal, ali de alguns personagens, de algumas pessoas contando histórias de terror. E aí existe o personagem Douglas. Um narrador fala sobre a história do Douglas. O Douglas conta a história de que ele tem uma história de terror, narrada por uma outra narradora, que é uma governanta que ele conheceu há um tempo atrás, 10 anos mais velha que ele, que já tinha falecido, e que ele tem os escritos dessa história, que essa história é muito assustadora, porque envolve uma história de terror com 2 crianças. E aí isso gera todo um burburinho, todo um quero saber. Esses escritos chegam e ele começa a contar a história. E aí a gente tem uma narradora que escreveu, né? Então, teoricamente, ele está falando o que ela falou. E, gente, ela conhece o tio dessas crianças. Essas crianças são órfãs, os pais morreram na Índia. E esse tio, ele não quer muito saber das crianças. Ele quer assim, eu preciso que alguém cuide delas lá, mas eu não quero ser incomodada em relação a isso. Isso já gera uma sensação estranha. E tem uma admiração apaixonada mesmo dela por esse tio. Ele é muito bonito, ele é muito charmoso, enfim. E ela vai pra lá no intuito de não incomodá-lo e conhece as crianças. E há um sentimento de paixão também exacerbado delas por essa criança. Ela tá o tempo todo falando assim, como elas são lindas, como elas são maravilhosas. E das crianças é um menino, o Miles, e a menina Flora. A Flora é mais nova, o Miles mais velho. O Miles foi expulso da escola onde ele estudava porque ele fez alguma coisa má, que a gente não sabe, fica nas entrelinhas e no final você começa a ficar loucubrando o que pode ter sido. É um livro que a segunda leitura acho que vai trazer muita informação, que talvez a gente não pegue na primeira. Mas eu já criei meu juízo de valor aqui de interpretação da história. E eu fui relendo algumas partes depois pra confirmar essa minha teoria. Que eu não posso falar aqui porque vai tirar a graça, tá? Mas fato é que essa governanta, que a gente não sabe o nome dela hora nenhuma, ela ali cuidando das crianças, ela começa a ver que essas crianças são atormentadas por fantasmas de pessoas que já viveram naquela casa, necessariamente um casal, tá? Que viveu naquela casa. E ela tenta não confrontar as crianças em relação àquilo. Ela tenta fazer com que as crianças revelem para ela e ela toma para si a necessidade de proteger essas crianças. E, gente, são assustadoras, assim, as coisas. Eu marquei de verde coisas importantes, mas de roxinho tá marcado todo momento que essas aparições aparecem. E é muito interessante, o final me surpreendeu assim mesmo. É um final aberto, tá? Mas me surpreendeu assim de uma forma que eu fiquei, caramba, agora eu acho que eu entendi tudo, o que eu desconfiava. Assim, lê, eu dei 4 estrelas. Ai, e eu achei muitas falhas assim, que eu fico, gente, mas não tem noção isso aqui. Aí depois que eu fui organizar a história na minha cabeça, eu entendi que as falhas fazem parte do contexto mesmo pra gente fazer o nosso juízo de valor dessa história. Enfim, bom demais. Daí, Isa, obrigada por ter me feito ler esse livro.
Nada a Invejar. É um livro não ficção da Bárbara Demick. Esse livro foi lançado em que ano, Jesus? Deixa eu pegar aqui. Acho 2009. Então, aqui ela vai trazer sobre a Coreia do Norte, né? Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte. Ela vai trazer vidas comuns na Coreia do Norte, pessoas que fugiram da Coreia do Norte. Ela entrevista essas pessoas e ela conversa com essas pessoas. E ela traz pra gente relatos surreais do que é a vida lá. Aí ela vai falar aqui do período do Kim Il-sung, né, o avô, depois o Kim Jong-il, o filho, mas o neto, ela não aborda aqui, ela chega a citar ele, se eu não me recordo muito, se eu não tô confundindo, porque a gente viu muito documentário, muita coisa, então eu posso estar trazendo algumas coisas do documentário aqui na construção da história. Mas ela não aborda o período dele especificamente, porque já foi depois. Continuemos, tive que trabalhar aqui. Então, ela pegou pessoas comuns, né, que fugiram, e ela traz todo o contexto histórico, né? Pós Segunda Guerra Mundial, vencedores da Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos, eles arbitrariamente dividem a Coreia em norte e sul, sendo que culturalmente sempre houve uma divisão leste-oeste, mas arbitrariamente traça uma linha lá, cria uma divisa qualquer lá. O norte fica sob influência URSS comunista e o sul via influência Inglaterra e Estados Unidos. Daí a gente já sabe tudo que aconteceu, né? Quem ficou lá no norte, o Kim, o seu culto à divindade, a sua destruição da religião para que a religião pudesse ser ele. Todo o maquinário financiado que ele teve para isolar a Coreia do Norte e receber só ajuda da URSS para criar ali aquele laboratório de gente e montar o comunismo ideal e perfeito, tudo extremamente controlado e organizado pelo Estado. O cidadão não deve, e é egoísmo tentar vencer no mundo por si próprio. Tem que ser via Estado. O Estado deve suprir ao cidadão tudo. E qualquer atitude do cidadão em prol de tentar se sustentar, se manter, é uma atitude anti-Estado. Campos de concentração, enfim, vocês já sabem. Doutrinação, tira qualquer TV, tira qualquer informação externa, só existe a TV estatal, só existe a informação, apaga a história anterior, reescreve a história anterior, tudo como o Kim, como o grande líder, a pessoa que trouxe a esperança, a salvação. O Ocidente, aí já vem aquela história, no Ocidente todo mundo passa fome, só tem guerra e tal, aqui vocês estão salvos. O que acontece? Cai a União Soviética, acaba o financiamento para a Coreia do Norte. Coreia do Norte fica sem luz, fica um buraco negro ali no mapa mesmo, sem gás, população sem ter como se aquecer, sem energia elétrica, começa a ter desabastecimento de comida, começa a ter encalhamento de fábricas, porque não existe um estímulo ao consumo, né? As pessoas ficam inertes, sem ter como trabalhar, sem ter como comer, e começa a existir todo aquele mercado ilegal ali, né? As pessoas tentando sobreviver, começam a vender as coisas, começam a roubar, criminalidade. E ali Pyongyang continuando sendo como uma cidade modelo, uma cidade maquiada, fake. As pessoas, os turistas, quando vão para a Coreia do Norte, eles passam por aquele grande teatro que é aquela cidade limpa, todo mundo coreografado, as pessoas fingindo que estão lendo, fingindo que estão passeando, só a população que não estava desnutrida, com fome, acabada, suja, que tem direito a ficar Pyongyang, todo mundo o resto vai para o interior, ninguém pode ir para o interior, ninguém consegue investigar o interior, não aceita ajuda humanitária de lugar nenhum, as pessoas continuam acreditando no grande Deus deles, que é o Kim, né? O Kim vira realmente uma religião. Todo mundo passando fome, esperando do governo. E as descrições, gente, é de um desolamento e de algo tão terrível que eu nunca li na minha vida. São descrições das pessoas que moraram lá.
tá? São pessoas que viveram lá, que viram isso lá. É surreal, é surreal. As coisas que eu li aqui, até de canibalismo, tá? Não existe, uma das coisas que a Isa falava muito é, não existe lixo na rua, não é porque é organizado não, gente. É porque o lixo é disputado por comida. Não existe cachorro, porque os cachorros viram comida. Bem que existe uma tradição cultural lá diferente da parte alimentar em relação a cachorros, mas não existe, é proibido mesmo, porque as pessoas usam como comida. Olha, se perde o valor da vida, é todo mundo um lutando. O que ele fala de não pode só lutar por si, as pessoas acabam abandonando sua família, abandonando tudo, tentando sobreviver. É surreal. Recomendo muito, muito, muito a leitura. Eu quero pegar 1984, reler para fazer uma resenha, assim, junto dos dois. E pegar o outro livro do Dr. Denis que a gente tá lendo agora, que é Viagens ao Confins do Comunismo. Gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma preciosidade, não percam isso. Continuemos. Daí vem o livro que, olha, eu achei que eu ia dar até uma nota pior. A Guerra da Papoula. É uma história juvenil, tá? Jovem, uma fantasia jovem. A gente vai conhecer a Rin, que é uma menina que é uma órfã de guerra, e ela foi adotada por uma família, porque era política do momento ali, né? Adotada por essa família, e ela é obrigada a casar, né? A família vende ela para um casamento, e ela tenta se apegar nos estudos e tentar entrar na grande escola de formação militar de lá. O que acontece lá em Icahn? O que acontece? Essa escola é muito para ricos e crianças extremamente inteligentes e que foram a vida inteira trabalhadas para conseguir ir para essa escola. E essa é uma escola militar mesmo, de formação militar, estratégia da área de saúde e tal, tudo nesse sentido. E aí já aconteceram 2 guerras da Papoula. Já existe toda uma mitologia bem construída, tá, gente? Tem uma fantasia com um background muito bem construído. E a gente vê aquela coisa de, eu vou vencer, tá, eu consigo. E ela consegue entrar nessa escola. Assim, os 40% iniciais é bem clichê, já vi isso muito nas histórias daquela menina lá, lutadora, vencedora, que conseguiu, que chega na escola Karate Kid, começa a se destacar, nananana. Eu tava enfadada. A metade pro final, realmente vem a ação. E a ação é muito baseada no horror. Ele quer te chocar, um livro comercial. Ele foi feito para te chocar. As descrições da guerra são para te deixar mal. E você vê aqui que houve uma inspiração da Ilíada e da mitologia grega em algumas questões. A gente vê o mito do Prometeu aqui. E vê muito aquelas descrições bem literais da Ilíada, sabe? Para mim isso não é um demérito, ter essa questão inspiracional, é demérito ter usado de forma tão gratuita, porque eu achei que foi muito para chocar mesmo, assim. E a Rin é uma personagem que ela vai se transformando, ela vive tanto horror, que ela vai usando a justificativa do mal para combater o mal. Ela faz o mal para combater o mal. E as pessoas se decepcionaram um pouco com essa história por causa disso. Mas eu acho que a discussão é essa mesmo, da gente questionar o quanto que é correto e quanto é moral usar o mal pelo mal. Então a Rin é um anti-herói, é uma anti-heroína, né? E acho que o livro cumpriu esse papel de fazer a gente trazer essa discussão, sabe? Então por isso que eu dei 3 estrelas, porque ele conseguiu cumprir o papel, mas é um livro meio clichêzão. E é um livro mesmo que foi feito de forma comercial, sabe? Você sabe que ele foi feito totalmente de forma comercial. Então, por isso que eu dei 3 estrelas. Mas eu acho que ele conseguiu trazer a discussão que ele queria. Daí, vamos às últimas 2 leituras. A Cidade do Sol. Aqui a gente vai conhecer 2 personagens. Essa leitura foi a leitura aberta do nosso clube de leitura de livros que falam sobre livros. O pessoal ainda tá lendo. Eu já acabei. Aqui a gente vai conhecer 2 personagens, 2 mulheres afegãs que viveram momentos diferentes, mas dores muito semelhantes, que é a Mária e a Laila. A Mária nasceu em 59, ela era uma harame, uma bastarda. Ela tinha uma mãe, a Nana, que não alimentou nenhum amor dentro dela. A Nana fazia questão de mostrar como ela era um estorvo,
na vida dela. E a Nana é uma pessoa que sofreu muito, então ela só tem sofrimento para distribuir. Tem o pai, o Jalil, que na visão inicial da mãe, é a grande referência, da mãe não, da Mária, é a grande referência de carinho, de amor, de laço, de vínculo que ela tem com o mundo. É uma mulher que está o tempo todo procurando alguma forma de pertencimento, sem nunca conseguir achar um local que ela pertença. E quando ela acha que é através de um casamento arranjado, um casamento com o Rashid, é um pertencimento de violência. Então, tem essa construção dessa personagem. E a gente tem uma outra personagem, que nasceu anos depois, a Layla, que foi uma menina que não teve realmente muito amor, assim, da mãe, porque a mãe vivia um luto eterno. Pode entrar. E a gente vê como o externo, como tudo que estava acontecendo com o mundo, trazem grandes fatalidades na vida dessas duas mulheres. E como elas se encontram no meio da dor, como elas se apoiam no meio da dor e da violência para tentar sustentar uma outra. É uma história muito bonita, muito forte, muito dura, que talvez não tenha um final esperado por todo mundo, mas um final que precisava ser assim, pra gente entender o poder desse livro. Eu me surpreendi com o Khaled Hosseini. Ele é um afegão de Cabul que, jovem, logo quando teve ali a Revolução Comunista no Afeganistão, ele foi para os Estados Unidos junto com sua família. Então ele fala muito que ele se sente um estrangeiro no país dele. E ele escreveu aquele O Caçador de Pipas e O Silêncio da Montanha. O Caçador de Pipas é muito famoso, acho que tem até filme sobre ele. E eu fiquei impressionada como ele conseguiu ter um olhar feminino diante das mulheres do Afeganistão. Ele foi muito primoroso e muito bom nisso, e eu dei 5 estrelas para esse livro. Me trouxe questões fundamentais e importantes e que eu jamais esquecerei. Daí, o outro livro que eu li e que tem um vídeo só sobre ele, que eu fiz uma aula sobre ele, foi do Mortimer J. Adler, Como Ler Livros. Esse livro ele tenta aprimorar a leitura da gente, pra gente ler de uma forma que a gente possa aprender mais com o livro. Que tipo de livro eu devo fazer isso? Como eu devo fazer isso? Existe como sistematizar a tua leitura de uma forma que você consiga agregar mais conhecimento daquele livro, puxar mais dele, tirar mais dele. Ele te traz um diálogo com o livro. Você consegue dialogar com o autor do livro e puxar mais. Então eu fiz uma aula especificamente sobre isso. Eu vou tentar deixar no card ou aqui embaixo o link. Gente, eu vou tentar não esquecer dessa vez. Para vocês. Eu gostei muito de fazer essa aula. Eu tentei fazer ela de forma mais completa possível. Vejam, tá lá. E foram isso, essas foram as minhas leituras desse mês. Eu fiquei muito feliz, eu achei que eu consegui ler coisas diversas e que me agregaram de uma forma assim fenomenal, né? Eu preciso agradecer muito algumas pessoas que me estimularam algumas dessas leituras. A Isa, por ter me estimulado a ler sobre a Coreia do Norte. O meu filho, por ter me estimulado a pegar novamente o meu lado infantil e criança, que eu nunca abandonei, mas está sempre aqui do meu lado, e botar ele pra cima e ler esses livros infantis maravilhosos. E ao clube de leitura que a gente está montando, que me estimulou a ler livros sensacionais esse mês. Então é isso. Espero que o próximo mês sejam de excelentes leituras. Eu acho que vai ser, já está vindo coisas maravilhosas por aí. E muito obrigada.